Amém. Então, vamos, nesse momento aqui, a gente tinha começado a live, mas acabou sendo no local errado, no meu perfil pessoal. Mas estamos agora de volta, agora no perfil da Igreja Batista da Graça, a nossa segunda palestra, o nosso segundo momento sobre o tema desintoxicação sexual. A nossa palestra está baseada nesse livro, mas não significa dizer que nós estamos trabalhando tudo aqui que o livro traz. Então, você assistindo às palestras, também lendo o livro, você vai ter muito mais conteúdo. Então é como se o livro fosse uma terceira palestra, né, organizando aí, aprofundando ainda mais no conteúdo que a gente está trazendo aqui. Então, você que está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse assunto. Esse assunto é muito importante para a nossa geração, para a nossa época. E nesse congresso dos homens da Batista da Graça, nós estamos trabalhando para que nós homens tenhamos uma sexualidade saudável. Esse tema é muito importante na nossa geração, que é uma geração que tem vivido uma sexualidade distorcida da vontade de Deus para a vida cristã. Então vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que esteja presente, que nos capacite, que nos oriente, e vamos para a nossa segunda palestra com a graça de Deus. Você que está nos acompanhando, diz aí se o som está ok, se está tudo bem, né? Porque é para a gente poder ir ajustando aqui, ok? Então vamos lá. Verificou se o som está ok? Tudo ok, né? Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, Pai santo e amado, obrigado, Pai, por Tua graça, bondade e misericórdia, Senhor. Nos capacita, Pai, nesse momento a cultuarmos o Senhor, a refletirmos na Tua verdade, Senhor, na Tua palavra santa, fazendo aquilo que Te agrada, Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a meditarmos nesse tema, Senhor Deus, que é um tema tão importante para a vida cristã. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade conosco. Que os homens que estão aqui acompanhando, Senhor Deus, de casa, que eles possam refletir mais uma vez na mensagem que nós vamos trazer aqui, na importância desse assunto. É isso que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez a gente está aqui para louvar o Senhor. Mais uma vez, louve junto conosco. Participe desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus junto conosco. Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e
Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro e glorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois me encontrei no seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 A terra vai um
Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Bem, para você que está chegando agora, nós estamos no nosso Congresso de Homens IBG, baseado nesse livro aqui, Desintoxicação Sexual, da editora Vida Nova. A nossa igreja, nós temos o costume de nos basearmos num livro. E aí a gente estuda o livro e em cima da inspiração do tema que está sendo trabalhado, a gente trabalha algo além para que o livro se torne aí um complemento do nosso entendimento. Então,
estamos trabalhando esse tema. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos capacite nesse segundo momento, nessa segunda palestra. Se você perdeu a primeira palestra, está aí no Facebook, depois vai estar no YouTube, para você poder assistir quantas vezes quiser e compartilhar com outras pessoas. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo e amado, obrigado, Pai, por Tua bondade e graça, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entendermos biblicamente esse tema, que é um tema tão complexo, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a refletirmos com sabedoria nele e termos a nossa vida transformada para a Tua glória, Senhor. Perdoa as nossas falhas e pecados. Nos ajuda, Senhor Deus, a falarmos conforme a Tua palavra, a Tua vontade. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa palestra, a segunda palestra é uma visão bíblica da sexualidade. Nós vimos, basicamente, na primeira palestra, nós chegamos à conclusão de que existem duas visões em conflito a respeito do tema sexualidade. Duas visões. A visão de Deus como criador do assunto, dessa dimensão da vida, e a visão do mundo, pervertendo a criação de Deus por não se submeterem à verdade de Deus sobre esse assunto. Para a gente poder passar por uma desintoxicação, precisamos entrar no processo que a Bíblia chama, que nós já vimos também, se despir do velho homem e se revestir do novo homem, criado em Cristo. E isso é o poder de Deus para sermos santos. E para isso a gente precisa então reconhecer o nosso pecado, a nossa condição pecaminosa, a nossa inclinação pecaminosa, o desejo de nossa carne pelo pecado, pela busca pelo pecado como aquilo que poderia nos trazer prazer fora de Deus. E para nos despir do velho homem, precisamos primeiro entender onde está o problema das velhas práticas, porque essas velhas práticas não glorificam a Deus, porque elas não estão dentro do projeto de Deus. E a partir daí entender qual então é a vontade do Senhor. Por que Deus criou da forma que criou? Para o que Deus criou o sexo? E compreendendo a visão errada e compreendendo a visão correta e arrependendo-se da busca por aquilo que é errado, nós somos capacitados pela graça de Deus em Cristo, que pagou na cruz o poder do sangue para me remir dos meus pecados, para me purificar de toda injustiça. E a partir do perdão dos meus pecados, Ele me purifica dessa injustiça e Ele me capacita para viver plenamente para a glória de Deus como novas criaturas. E a sexualidade, ela precisa ser vivida para a glória de Deus. E para isso eu preciso conhecer qual é então a vontade de Deus para a vida sexual. Para isso, como eu sempre faço, é de costume, a igreja aqui já me ouviu pregar milhares de vezes. Já estou abrindo aqui no começo. Vamos lá para Gênesis. Para a gente saber onde a gente está, a gente precisa saber de onde a gente saiu, né? O que foi que deu errado para que eu possa voltar, né? Como é que você vai voltar se você estiver no caminho errado? Como é que você vai voltar para corrigir se você não sabe onde foi que você se perdeu, né? Então você precisa de um referencial. O referencial é a criação. Então vamos lá para a criação, ver qual é a vontade de Deus quando Ele criou a dimensão da sexualidade. E em cima disso, nós vamos ver o caráter renovado em Cristo e o que é que eu tenho que viver dessa dimensão na minha vida. Primeiro, lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Quando Deus criou o homem e a mulher, verso 27 e 28 diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. A mulher, se você olhar para a mulher, você vai ver alguém que é imagem e semelhança de Deus. Se você olhar para o homem, você vai ver alguém que é imagem e semelhança de Deus. O mais estranho disso é você dizer como é que eles são imagem e semelhança de Deus se eles são diferentes, né? O homem é diferente da mulher. Então Deus é uma mulher? Porque se é imagem e semelhança, Deus é uma mulher. Quando a palavra de Deus se refere a imagem e semelhança, Ele não está se referindo à forma, à biologia. Ele está se referindo ao ser
criado, em sua essência, em quem ele é. Homem e mulher foram criados em imagem e semelhança de Deus porque eles possuem atributos que apontam para a divindade, que apontam para algo maior do que o que eles são. Se você olha para um cachorro, um gato, é um animal. Se você compara um animal com um ser humano, você percebe que o animal não tem religiosidade, capacidade de raciocínio, de criação, de criatividade, pensamento, moralidade, decidir o que é certo e errado. O animal não tem isso, porque ele não é imagem e semelhança de Deus. Mas homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. E por isso eles possuem em si, na sua essência, a capacidade de perceber a eternidade. É que diz lá em Eclesiastes, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, nós temos a capacidade de sermos transcendentes. O que é isso? Alcançarmos algo que vai acima da matéria. Nós refletimos na matéria, nós sentimos a matéria, mas nós temos uma reflexão a respeito da matéria que vai além do que somente o uso dela. Para nós, para o ser humano, a matéria tem significado. Quando você vai comer uma comida, a comida tem um significado para você. Você não come a comida só porque você está com fome. Porque às vezes nem fome você está, mas mesmo assim você procura comida. Você não já passou por isso? Eu passo por isso. Às vezes quando eu estou meio triste, quando eu estou meio estressado, acaba pensa logo em quê? Num sorvete, num picolé, numa pizza, numa torta. Você pensa em alguma coisa. Copo de café. Porque a comida não é somente algo que eu me relaciono de modo físico, mas ela tem um significado além do que propriamente ela é. Para o ser humano é assim. Deixa eu te dizer uma coisa, você diz, pastor, por que você está falando sobre isso? Porque o sexo é a mesma coisa. Quando você vai comer comida, existe uma necessidade biológica que te traz fome. E você come porque está com fome, porque o seu corpo está pedindo para você saciar a necessidade biológica do teu corpo. Quando o animal está com fome, ele pede comida, porque é uma necessidade biológica do corpo dele comer. É interessante, e aí eu vou falar uma coisa meio nojenta aqui, né? Mas a cachorra lá em casa, se eu deixo o portão de casa aberto, aí tem a nossa gata, né? Aí tem a caixinha de areia da gata, onde ela faz o cocôzinho dela. Se eu deixar o portão aberto, a cachorra entra e come as fezes da gata. Eu digo, meu Deus, ela não sabe que está comendo o resto do outro bicho. Talvez você já tenha bicho que faz isso, né? Bicho faz essas coisas. Uma necessidade, como um mato, como uma coisa. É uma necessidade ali do bicho que ele não tem noção do que ele está fazendo. É uma necessidade. Ele está tentando atender a necessidade do seu próprio corpo. Por que você está falando de comida? Porque sexo é da mesma forma, gente. Já viram eu acho que é um filme que diz Comer, Rezar, Amar. Eu acho que é um filme, uma série, não sei. Mas é uma frase que dá a relação entre comida, religiosidade e sexualidade. O sexo, ele tem a mesma relação. Ele tem a dimensão biológica dele, a dimensão que é a necessidade física, biológica, que aí qualquer jovem que não tem uma vida sexual ainda ativa, a vontade que você tem na busca pelo ato sexual é uma realidade da tua biologia, do teu corpo. Só que nós, seres humanos, não nos relacionamos com essas dimensões apenas de modo físico, biológico. Elas têm significado para nós. Assim como a comida tem significado para você, a sexualidade também tem. Nós somos seres religiosos. Nós damos um significado transcendente às coisas com as quais nós nos relacionamos. Porque nós somos criados assim, para acessar quem Deus é e o que Deus quer e a nossa vida espiritual. Nós somos criados dessa forma. É por isso, irmãos, que aí eu acho interessante um comentário que o autor fez e que C.S. Lewis faz no livro dele, Cristianismo Puro e Simples.
quando ele fala sobre, às vezes você tem a necessidade de comida por uma questão biológica, mas às vezes você come mesmo sem estar precisando comer. Você come por prazer. Por vezes, a sexualidade é da mesma forma. Nem sempre você vai fazer o ato sexual por você estar meramente com vontade. Mas existe uma relação emocional também sendo desenvolvida com a sexualidade. Algo acima, algo além do que somente a mera biologia. Isso é o que nos diferencia dos animais. Porque se você observar, os animais eles só pensam naquilo quando eles estão no cio. Já observou isso? Parece que não existe. Mas quando está no cio, ele começa a pensar naquilo. Ou seja, no período lá do acasalamento, eles começam a pensar. Eles não têm uma relação com a sexualidade, como ficam tentando dizer que... Não, nós temos... Nós estabelecemos significado para as coisas que nós nos relacionamos. Da mesma forma a sexualidade. Então, a relação que você dá com a sua sexualidade, ou é a relação religiosa que o mundo dá, como algo que vai te trazer suprema felicidade, segundo o padrão do mundo, ou você tem um significado que você atribui para a sua sexualidade, conforme o padrão definido por Deus. Isso é o que nos faz, segundo o texto, nós somos criados imagem e semelhança de Deus, porque nós temos essa capacidade de acessar aquilo que é maior do que nós, o significado das coisas criadas por Deus, raciocinarmos e refletirmos. Nós somos seres morais, porque nós somos criados imagem e semelhança de Deus. O verso 28, ele diz o seguinte: e Deus os abençoou. E lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E é interessante, né? Porque se homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, por que eles são biologicamente diferentes? Se na sua essência eles são iguais. Parou para pensar nisso? É uma coisa que dá um nó na cabeça, né? Se na essência de quem eles são seres humanos e possuem um valor igual, apesar de serem biologicamente diferentes, por que que Deus fez dois seres iguais em importância, iguais em valor diante de Deus, igualmente imagem e semelhança de Deus, refletindo eternamente a pessoa de Deus, na essência de quem eles são, mas são biologicamente diferentes? Por que Deus fez assim? O texto continua dizendo: e os abençoou e disse: sejam fecundos. Criando homem e mulher, ele criou eles biologicamente diferentes para o quê? Para reprodução. Agora é interessante que tem animais que poderiam tem animais que eles são assexuados, né? Eles se reproduzem mantendo, vou dizer um termo assim, eu não sou biólogo não, mas é mantendo relação consigo mesmo. Eles não precisam ter um par para eles se reproduzirem. Eles conseguem reproduzir. Por que Deus não criou o ser humano assim, hein? Eu vou, me divido e aí gero uma criança. Eu comigo mesmo. Não, Deus não fez assim. Deus fez um homem e uma mulher que para se multiplicar precisam unir-se. Que estranho, né? E Deus fez ambos biologicamente distintos. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus usa a sexualidade como um meio de refletir a unidade da diversidade. O que é isso? Deus é 3 em 1, que criou dois seres que, apesar de serem dois, só possuem capacidade de procriação se tornarem um. Assim como a Trindade criou todas as coisas a partir do seu relacionamento eterno de unidade, a unidade da Trindade produziu todas as coisas que a gente vê. Deus criou dois seres que na sua unidade da diversidade também vão produzir, vão procriar. Isso aponta para o caráter da pessoa de Deus. Então, meus irmãos, sexualidade não é somente procriação.
mas a procriação é o reflexo do caráter eterno de um Deus triuno que se une em um e que cria um homem à imagem e semelhança dele. Por isso que homem com homem não reflete o caráter de Deus. Por isso não existe casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, porque isso não reflete o caráter de Deus, que é a unidade da diversidade. O Pai, o Filho e o Espírito. Cada um possui uma identidade única, mas que se unem de forma tão perfeita que se tornam um. Homem e mulher possuem uma identidade única, mas que se unem de tal forma, de modo intencional, que produz vida, produz filhos, como fruto da bênção de Deus. Por isso que o verso 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, procriem, multipliquem-se, encham a terra. Para quê? Sujeitem-na. Sujeitem a terra ao uso de vocês. As dimensões que eu criei, vocês vão submeter essas dimensões da criação ao benefício de vocês e de sua família. Lembra as dimensões que eu falei? Trabalho, família, casamento, sexualidade, animais, tudo. Sujeitem a terra ao uso de vocês. Tenham domínio sobre os animais, dominem eles, eles foram criados para o uso de vocês. Porque eles são biologicamente diferentes por causa da bênção da multiplicação, que deveria ser feita em uma união de dois diferentes. Mas o sexo não é só biologia. Ele possui um significado em nosso coração. Ele foi criado para conceber que é maior, algo maior do que nós. Como nós fazemos com a comida. E é essa relação que eu expliquei aqui no início. Deus usa o sexo como uma forma de procriação, sendo o homem reflexo de Deus no ato criativo. É interessante isso, gente. Se você for parar, é porque eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre essa parte da teologia filosófica, esse entendimento. Porque para pensar, Deus chama você para se unir à sua mulher, tornar-se uma só carne. A partir do amor que você desenvolve com o teu cônjuge, você procria e cria uma nova vida. Essa nova vida ela é pequena, totalmente dependente de você. Quem é o teu provedor? Deus. Quem é o provedor do teu filho? Você. Está entendendo que interessante? Qual é a primeira figura de autoridade na vida do teu filho? Você. Depois de você, quem é? Deus. Quando o teu filho casar, a tua figura de autoridade deixa de ser autoridade na vida dele. E o teu filho, quando casar, ele vai ter uma autoridade agora diante de quem? De Deus. Ele agora vai se submeter à autoridade divina. Ou seja, é como se o casal fosse a representação de Deus na vida dos filhos. Até que os filhos tenham o seu caráter desenvolvido. A unidade da diversidade, os papéis do casamento, a família, exerce a formação do caráter dessa criança. Tudo isso é reflexo da vontade de Deus. É interessante nós entendermos quando a gente vai agora para capítulo 2, verso 18. É quando Deus começa agora a verificar a necessidade de auxílio. Aqui o capítulo 1 é a criação do mundo em 6 dias e o 7º dia Deus descansando e vendo que tudo era muito bom. Certo? Ou seja, Deus criou tudo perfeito, muito bom. Certo? Capítulo 2 agora a descrição detalhada do 6º dia. É como se você pegasse uma lupa, aumentasse o 6º dia. E agora vamos olhar o 6º dia com detalhes. Aí no capítulo 2, verso 18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Deus verifica a necessidade masculina do auxílio feminino. A necessidade masculina do auxílio feminino. Nós homens fomos criados para sermos auxiliados pelas nossas esposas. Para que elas cooperem com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, com a nossa liderança. Nós fomos criados, sim, dependendo das nossas esposas. Capítulo 2, verso 20, é interessante que Deus traz os animais para que Adão desse nomes,
Mas no verso 20 diz: o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava auxiliador que lhe fosse semelhante. O que eu acho interessante no texto aqui, irmãos, é porque que do verso 18 ele não já pulou para o verso 21? Olha que interessante, o que é que o autor quis colocar aí. O autor primeiro disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Aí Deus já poderia ter resolvido o problema e criado a mulher, né? Mas não. Aí Deus diz assim: Adão, você vai dar nome aos animais. Aí Adão começa a dar nome aos animais. Aí o autor vem e diz assim: mas não achava ninguém que fosse semelhante a Adão. Ou seja, Adão tinha uma necessidade, se sentia só, mas os animais não complementavam essa solidão de Adão. Aí você diz: pastor, por que isso tem a ver com sexualidade? Tudo a ver, gente. Porque a solidão de Adão não é uma solidão sexual. Não é uma solidão derivada de uma necessidade sexual. Porque uma solidão sexual, no sentido físico da coisa, não era o propósito de Deus aqui. Por quê? Porque qualquer animal é fisicamente matéria como nós. Mas a solidão do homem era algo de caráter não físico. Porque nenhum animal poderia suprir essa necessidade da solidão, que não era meramente sexual, era muito mais uma solidão no caráter espiritual, emocional, uma solidão de alguém semelhante a ele, a necessidade de dividir sua carga com alguém igual a ele, semelhante a ele, que o compreendesse, que convivesse com ele. Então no verso 21, deixa eu ver aqui se eu... Esse auxílio em totalidade física, espiritual e emocional. No verso 21 a 23, é quando Deus cria a mulher e traz até o homem. Quando diz assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tomada. E é diante dessa circunstância da criação para atender à solidão masculina de um homem que havia sido criado de modo incompleto, para que, incompleto no seu caráter de familiar, porque a família deveria ser formada por homem e mulher. Uma família só de Adão era uma família de um homem solitário, não existiria. Então o conceito de família é o conceito de alguém que se acompanha com alguém, e esse alguém é uma mulher, homem e mulher. Deus, quando então cria a mulher e traz até o homem no caráter de complementaridade e auxílio, é aí onde no verso 24 a conclusão lógica de todo esse processo é o que ele diz: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A gente precisa entender que a consequência lógica, então, da criação de homem e mulher é o casamento. Homem e mulher foram criados por causa do casamento. Não era simplesmente uma relação do indivíduo com Deus. Era uma relação de procriação, de criação de novas vidas, de criação de novas imagens e semelhança de Deus. E esse processo ele se daria a partir de quê? Da formação de novas famílias. Por isso deixa o homem pai e mãe, ou seja, quebra o vínculo emocional com a sua família. Os seus pais deixam de ser a autoridade dele, porque ele vai assumir agora uma autoridade sobre uma família, uma nova família, um novo núcleo. Deixa pai e mãe, e agora ele toma uma ação de unir-se, é uma ação emocional, jurídica, intencional. É um projeto que ele vai formar agora, de se unir à sua mulher, não ao seu amigo, não ao seu igual, mas à sua mulher. E aí o processo consequente, e que o texto diz tornando-se, ou seja, dá a ideia de que fiz isso, a consequência é isso. Certo? O que isso tem a ver com sexualidade? Tornando-se uma só carne, é um processo de união profunda. É um processo de intimidade. É um processo que ele não ocorre somente no ato sexual. O ato sexual faz parte do processo de tornar-se uma só carne.
Deus criou, então, o ato sexual como o ponto máximo do processo de intimidade que dois seres humanos podem ter, homem e mulher. Esse ápice do processo, a partir da sexualidade, ele só é alcançado quando os processos anteriores foram cumpridos, ao ponto de garantir uma intencionalidade da intimidade. Ou seja, o que o mundo faz hoje a Bíblia diz, deixa pai e mãe, quebrei o vínculo emocional. Por que eu quebrei o vínculo emocional? Porque eu tenho uma intencionalidade aqui, unir-se a alguém, unir-se a minha mulher, formar uma nova família, um novo núcleo. Então quebrei aqui para formar um novo núcleo. A consequência desse meu movimento é o quê? Ter a minha mulher como minha companheira. E esse processo que ela agora aceitou de união, vai culminar numa liberdade, onde eu passo a conhecê-la cada vez mais ao ponto de que uma permissão mútua de intimidade física acontece, ao ponto de você poder ter acesso ao corpo do outro em pontos e momentos que ninguém mais pode ter. O verso 25 diz, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso é interessante. A nudez, ela é um ponto que a gente pode compreender de modo bíblico, teológico e filosófico, que diz respeito à intimidade e transparência. Intimidade é o processo que eu tenho com alguém que me garante transparência com essa pessoa. Pelo menos é assim que Deus criou o processo de intimidade. Por exemplo, vocês me conhecem, mas meus filhos têm mais intimidade comigo do que vocês. Meus filhos me conhecem, mas minha esposa tem mais intimidade comigo do que meus filhos. Vocês estão entendendo o processo, o que é a intimidade? Isso está diretamente relacionado à sexualidade. Deixa eu citar outro exemplo. Talvez aqui alguns de vocês pode não ter esse problema. Talvez aí os pais aí, não sei, se tiver eu vou ficar envergonhado agora com o que eu vou dizer, né? Até na internet o pessoal vai, eu estou escandalizado. Mas, por exemplo, às vezes eu saio do banho de cueca e ando dentro de casa e vou, quando eu esqueci minha toalha, ando dentro de casa de cueca. Meus filhos estão lá, me veem de cueca, não me veem pelado, mas me veem de cueca. Eles não me veem totalmente despido, mas me veem de cueca. Vamos ver, aí a gente às vezes acha isso até hipocrisia, porque na praia o povo vê uns aos outros, né? Mas meu filho me vê. Mas vocês não. Por quê? Porque vocês não têm esse nível de intimidade comigo. Mas por que os meus filhos não me veem despido? Porque eles não têm esse nível de intimidade. Eu não tenho esse direito de ter esse nível de intimidade com os meus filhos. Porque eu já começo a entrar em um nível de intimidade que eu só posso ter com o meu cônjuge. E essa intencionalidade, ela ocorre mediante esse processo do casamento. Vocês estão entendendo o que é que significa? O que o texto diz que eles estavam nus e não se envergonhavam é porque a nudez mostra a total transparência que você tem diante de alguém, sem nada a esconder. A gente sabe que, obviamente, isso é meramente físico. Mas é óbvio que aqui o caráter da nudez não é somente física. Vocês já pararam para se perguntar por que a gente tem pudor? Por que a gente tem vergonha de ficar nu? Da nudez, por que a gente tem vergonha? Vocês já pararam para pensar nisso? Parece um processo, quando você é criança, você anda, pronto, os meus pequenos lá andam pelados dentro de casa. A minha pequena, papai, eu fiz xixi, aí eu vesti essa calcinha, menina. Vai vestir, rapaz. Mas quando chega a uma certa idade, a adolescência começa a chegar, e você já começa, não pode me ver mais assim não. Parece que é um processo natural. Aí o que a sociedade vai dizer é que é uma construção cultural, porque nas praias de nudismo o povo anda não sei o que lá, aí vai dizer que é um processo. Não, gente, é um processo que está diretamente ligado a quem nós somos. O ser humano, ele não é só biologia, ele é biologia e alma. É físico e o significado que o físico possui. O significado do corpo
É uma compreensão racional que produz significado para a minha alma, na minha alma, em quem eu sou. Que eu me entendo por gente. Então, esse processo de total intimidade ocorria aqui no casal. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Não existia esse... É interessante que às vezes eu converso com os casais, né? Os jovens que vão casar, né? Aí depois de um tempo faz um pós-nupcial, né? Que é uma conversa logo após e tal. Aí é interessante que aí, tempos depois a gente começa a conversar e tal. E aí a gente descobre, por exemplo, coisa do tipo assim, a menina casa e vai no banheiro, na primeira semana vai no banheiro, e quando vai no banheiro fazer a sua necessidade fisiológica, ela sai do banheiro e lava o banheiro, bota um perfumezinho no banheiro, para o marido não ver que o que ela fez tem mau cheiro. E o tempo vai passando e chega a um ponto que você não tem mais o que esconder. Eu sou o que sou. Aqui, ó. Eu faço isso mesmo e fede. E você não tem mais o que esconder. Por quê? Porque você já tem intimidade. É aquele processo, vou dizer aqui brincando, gente, isso é uma palestra, não é uma pregação não, certo? Então a gente vai... É um bate-papo. Quando eu faço curso de noivos com alguns, né, aí eu tenho, às vezes, o costume de perguntar aos meninos: você já peida na frente um do outro? Já solta pum já na frente um do outro? Quando diz assim, não, eu digo, vão casar e ainda não soltou nenhum pum na frente um do outro? Que pudor é esse? Vocês já perceberam que é uma coisa, isso mostra um grau de intimidade. Eu não vou chegar na tua casa, estou te visitando e soltar um lá. Aí você, pastor doido danado, você está pensando que está onde? Não dá um caráter que, falta de educação, está pensando... Agora, se eu fizer isso na minha casa e meu filho estiver do meu lado, ele vai dizer, pai, para com isso, é normal. Então, gente, isso está relacionado ao processo de intimidade. Vocês já perceberam que a gente tem esse costume de usar roupas e máscaras na presença de outras pessoas e nós não mostramos tudo que nós somos? Porque nós temos essa tendência natural, já está na nossa natureza, está na nossa construção. Mas esse processo de intimidade no casamento, ele não existe. De esconder, de dizer assim, não, eu sou até aqui, você me vê até aqui. Isso não existe, esse processo. No casamento, dentro do casamento. Esse processo de intimidade. Então, o que é que o pecado faz quando então chega? Ele quebra esse vínculo de intimidade. Eles começam agora, eles não têm mais complementaridade, eles têm agora competição. Olha no capítulo 3, no verso 16, quando o pecado entra então em cena, o verso 16, na parte B do verso, vamos logo direto para a parte B, quando ele diz parte C, né? O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Essa é a consequência do pecado, sobre o relacionamento dos dois. A consequência agora vai ser o quê? Mulher deseja manipular seu marido. Marido dominará sua mulher. Domínio, governo, pela força, pela imposição, ele vai dominar. Dentro da sexualidade, o que é que isso significa? O desejo da mulher manipular o homem. Sensualidade, a famosa greve de sexo. Auto-objetificação, ela se coloca como objeto para ele, para ganhar favores dele. Manipulação emocional, das mais diversas, usando a sexualidade, manipulando o cara, dizendo que vai e não vai, fazendo de conta e não foi, ou seja, mantendo o cara sob um jugo. E o homem? O que é que o pecado então faz na sexualidade, nesse quesito, né, de governo? Eu estou restringindo aqui o aspecto. O que esse texto ele indica é que existe então no coração feminino um pecado na tentativa de manipulação do homem e no coração feminino uma tentativa de governo sobre a mulher no sentido violento da coisa, certo? Existe isso. Aí eu reduzi os efeitos disso à sexualidade. Dentro da dimensão da sexualidade, como é que a mulher faz? Lascívia, uso de roupa, sensualidade, a greve de sexo, manipulação sexual dos homens, ou seja, essa tentativa. Se você for observar, olha no mundo para você ver, é o tempo todo isso. É o tempo todo isso. Do outro lado, o que é que os homens então fazem na área da sexualidade como consequência então do pecado? O que é que eles começam a fazer? Violência sexual para mostrar autoridade.
sei se vocês sabem que algumas tribos africanas, né, alguns povos africanos, é muito comum o estupro. É uma forma de demonstração de domínio. Então, quando eles invadem uma outra comunidade, os homens que estão invadindo violentam todas as mulheres, sendo elas casadas, virgens, o que for, eles violentam todas. Para quê? Para pôr elas sob subjugamento, tanto dos seus maridos vendo a sua mulher ser violada por eles, ou seja, para impor, para dizer assim, somos nós que dominamos aqui. Nós transformamos ela em objetos nossos, nós usamos. Então tem um significado, certo? Violência sexual para mostrar autoridade, atos sexuais que buscam reduzir o valor da mulher, como se ela fosse um objeto de uso dele. Se você for observar, normalmente na pornografia, não vá, eu vou observar para ver se é verdade. Eu tenho certeza que você já deve ter visto, né? Difícil um homem que nunca viu pornografia, né? Que nunca contemplou, nem que seja, ai meu Deus, eu estou vendo, mas viu sim, né? O cara diz, não, nunca vi, eu vou dizer mentiroso. Você já deve ter visto sim. Uma das coisas que a pornografia mais faz é a objetificação da mulher. Coloca a mulher em determinadas formas, em determinados atos, que ela é colocada de maneira degradante, humilhada. Pode observar que é assim. Normalmente, aquilo que mais faz sucesso no conteúdo pornográfico são aquelas coisas que objetificam, que destrói a imagem da mulher, transformando ela num mero objeto do prazer masculino. Torna ela, faz a mulher fazer coisas que até você duvida se o animal faria. No ato. Outra coisa que o pecado faz, a objetificação do corpo feminino, desprezando a alma dela. Normalmente os homens que consomem pornografia, eles não conseguem mais se relacionar com outras mulheres de maneira mais humana. Isso é interessante. No momento que você começa a consumir, uma vez eu vi o Terry Crews, né, ele dando um testemunho. Ele disse que foi viciado em pornografia, quase que ele tirava a própria vida por causa do vício que ele estava. Estava destruindo a própria vida. E ele disse o seguinte, que uma das coisas que a pornografia fez com ele é que ele nunca conseguia apertar a mão de uma mulher que ele conhecia. Oi fulana, tudo bem? Sem que ele tivesse já despido a mulher com os próprios olhos, feito tudo o que ele podia fazer e querer fazer com aquela mulher, só em olhar para ela. A mente dele já fazia isso tudo. Ao ponto de, às vezes, até ignorar a idade da mulher que ele estava olhando. Olha o que é que a pornografia faz. Você que é jovem, vocês que são jovens, se você consome pornografia, você não consegue se relacionar com as tuas amigas como se elas fossem, como Paulo diz a Timóteo, trate as jovens como irmãs, com todo o temor. Os meninos que consomem pornografia, eles não conseguem se relacionar com as meninas dentro da igreja sem objetificá-las, sem olhá-las como inferiores. Eles não conseguem fazer isso. É complexo a situação. Doentia a situação. Uma outra coisa também que o homem faz por causa do pecado, na área da sexualidade, é o uso da prostituição. Que é coisa mais objetificante do que você pagar para uma mulher e pedir, ó, faça isso para mim, isso, isso e isso. Desse jeito aqui que eu quero. E você pagar para ela fazer? Outra coisa também, desejo de mostrar que tem poder. Você já viu a velha história do velhinho rico com a mulher nova? Já viu essa história? Por que o velhinho rico tem uma mulher nova? Já pararam para pensar? Por que isso acontece? Primeiro porque o cara tem poder. Poder, dinheiro. Como ele tem poder, ele governa ela sob a tutela do dinheiro. E ela tem o quê? Beleza. Sensualidade. Manipula ele para benefício dela. É a união perfeita, gente. O velhinho rico com a piriguete. É a junção perfeita da coisa. A indústria da pornografia, irmãos, é apenas uma indústria que percebeu uma oportunidade de negócio. Está usando essa oportunidade para ganhar dinheiro. E você é o cliente. O problema do pecado no mundo é esse, meus irmãos. Por isso a gente precisa ter uma visão bíblica. Que o problema da sexualidade é a maneira como eu encaro ela no meu coração. O sexo para mim é o quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O sexo foi criado por Deus para abençoar e dar prazer ao casal. Os abençoou e disse, sede fecundos.
os abençoou e disse, sede fecundos. Ou seja, ele não disse assim, o texto poderia ser assim, os abençoou com o sexo e, consequentemente, eles teriam filhos se vacilasse. Não, faz parte de todo o processo. A sexualidade, você diz, então a sexualidade é só para a procriação? Não, gente. A sexualidade leva à procriação. Aí tem gente que diz assim, não, mas o sexo, o desejo sexual foi dado ao ser humano. Quem tem uma visão mais darwinista, criacionista da coisa, vai dizer o quê? Não, a sexualidade foi dada ao ser humano para que ele procrie, porque se não for dado o desejo a ele, ele não vai conseguir procriar. Não é por isso. Porque nós damos um significado à sexualidade além, assim como damos à comida. A gente não come só para sobreviver. A gente come por prazer, sabores, cheiro. A gente busca o quê? Texturas, sabores, cheiros na comida. A comida para nós é uma obra de arte, é algo a ser contemplado, a ser saboreado. O sexo da mesma forma, não é algo só para ser feito para reproduzir. É algo que possui o quê? Que possui sentimentos, sensações, valores. O sexo é isso. Então ele foi criado para dar prazer ao casal, para abençoar a vida do casal. E a consequência do ápice da união do casal, então olha só que interessante. Deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, forma intimidade. Essa intimidade ela vai, quando ela alcança o ápice de unidade, união, surge uma nova vida. O jardim dá flores. O jardim do casal dá flores. Esse é o processo. E aí nesse ambiente de união, intimidade do casal, uma criança ela vai ser criada e vai nascer saudável, bem emocionalmente estruturada, bem alimentada emocionalmente e espiritualmente, porque ela vai ver seu pai e sua mãe unidos, de modo tão íntimo ao ponto de serem um só na criação dos filhos, na educação desses filhos. É uma dimensão da criação de Deus, foi feito para o prazer humano na presença de Deus. Por que foi feito, o sexo foi feito para o prazer na presença de Deus? Porque ele é feito dentro da orientação de Deus, da visão que Deus tem. Pastor, mas... Deixa eu dizer uma coisa para você que é casado. Se você nunca orou pela sua vida sexual, meu irmão, comece a orar. Comece a orar por isso. Porque o sexo foi dado por Deus, então eu devo orar para que Deus desperte em mim uma visão santa do sexo. Então ele foi feito para ser feito na presença de Deus, segundo a vontade de Deus. E o que é que o pecado faz? Ele distorce isso. Ele promete prazer sem a presença de Deus, sendo usado fora do propósito criado por ele. Olha o que é que o livro de Provérbios diz. Vamos lá para Provérbios capítulo 5. Olha que interessante. A descrição, a gente vai só ler. Se você quiser dar uma conferida. Eu vou usar bastante texto aqui, gente, e muitos deles eu não vou entrar com profundidade. Então, funciona daquele modo. Você vai ver o texto aqui, aí você em casa, toma nota, em casa você vai e estuda ele com mais profundidade dentro da visão que eu dei aqui, certo? E você vai aprofundar ainda mais, certo? Provérbios capítulo 5, olha o verso 1 até o verso 23, a gente vai só ler. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher imoral, olha aí o desejo de manipular, destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escuta o que eu digo. Não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia, pagando pensão. No fim de sua vida você ficará... Pagando pensão foi inserção minha, viu gente? Não está no texto não. Verso 11. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá,
como foi que eu pude odiar o ensino? Ou seja, você não viu que era certo, se colocou em condição de risco, se deixou ser manipulado pela sensualidade das mulheres que querem te destruir, lá no Instagram, no Facebook, no trabalho, na igreja. Ou você acha que não tem Jezabel dentro da igreja? Você acha que não tem jovenzinha Jezabel? Tem umas que você olha assim, que o olho da menina, meu amigo, só misericórdia de Deus. O olho dela vai na sua alma. De tanta lascívia, sensualidade, perversidade ela tem no olho. Você acha que não tem isso? Estou dizendo que não tem homem também. Tem uns homens que só misericórdia de Deus. Ele não consegue olhar para ele não consegue olhar para uma mulher e ver um ser humano. Ele vê um objeto. Então você dirá, verso 12, como foi que eu pude odiar o ensino e por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Verso 15, olha o conselho que ele dá. Beba água da tua própria cisterna e das correntes do seu poço. Você tem um poço que Deus te deu, é provisão de Deus o poço que Ele te deu para você tomar água. Bebe da tua cisterna, bebe do teu poço, é provisão de Deus, Ele te deu. Verso 16, por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. E aí quando ele diz estranho, você diz, é porque minha mulher vai dormir com outros homens. Não é isso que ele está se referindo não, gente. A sexualidade, né, da perspectiva bíblica, não é um ato de que o homem possui uma mulher. É um ato que ambos se possuem. A visão bíblica da sexualidade, a gente vai ver mais para frente, não é o homem que deseja a mulher e se satisfaz na mulher. O ato sexual não é um ato de uma direção só. É um ato de direção mútua. Então, quando você se envolve, a fonte que ele diz respeito aqui é o prazer sexual. É isso que ele está se referindo, o prazer da sexualidade. Então, não consuma a tua água, o prazer sexual que Deus criou para você e que Ele pôs na tua casa, no teu terreno. Não vai com esse prazer pelas praças, para todo mundo ver, para todo mundo dar opinião, ou para você contaminar a tua água com as contaminações das praças. Consome você, não para outros virem consumir com você, ou você consumir o teu prazer com outros, não. Mas, olha só que texto interessante, o verso 17. Eu acabei dizendo que eu não ia explicar, mas eu começo a explicar, acaba entrando, né? Mas vamos lá. Verso 18. Seja bendito o seu manancial. O que é isso? O teu casamento. O teu casamento é a fonte da água. É de onde brota a água do prazer sexual. É o manancial. Então, você que é casado, a mulherzinha que Deus pôs na tua vida, ela é a provisão para a tua vida sexual. Ela é a provisão de Deus para o teu prazer e para o prazer dela. Você jovem, que ainda não tem, Deus tem uma fonte que Ele está preparando. Deus tem uma fonte. E no tempo certo, Deus vai pôr essa fonte na tua vida e você vai se alegrar. Olha o que o texto diz. Seja bendito o seu manancial, verso 18. E alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ela, é ela. Verso 19, corça amorosa, gazela graciosa, que os seios dela saciem você todo o tempo. Embriague-se sempre com suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Ou seja, meu filho, como é que você faz isso se você tem tudo o que você precisa dentro da sua casa, dado por Deus? Que loucura é essa de você procurar fora? Se o teu Deus te proveu o que havia de melhor para você, para a sua vida, aquilo que Ele sabe que no teu coração e na graça dEle e na bondade dEle, é ela quem vai te dar a alegria.
nessa área. Por isso, gente, que buscar na pornografia aquelas mulheres que a pornografia diz que tem que ser uma mulher do seio tamanho tal, da barriga tamanho tal, da cintura tamanho tal, que tem que ser assim, com cabelo de não sei o que lá. A pornografia diz para você qual é o modelo de mulher. Sabe qual é o modelo de mulher? Photoshop. Esse é o modelo de mulher da pornografia. Sabe qual é o modelo de mulher da pornografia? Mulher com efeitos especiais, que não existe na vida real. Aí ele vai e cria uma mulher super, ultra, mega, linda, e diz para você, é essa que você precisa para ser feliz. Olha como o ator fica doidão com essa mulher. O ator, olha, imagina, se tu tiver uma dessa, tu fica doidão, igual esse ator. Mas vai olhar, o ator tomou remédio, o ator está lá fazendo caras e bocas. Aquilo não é real, aquilo é uma encenação. E aí fica dizendo para você o tempo inteiro que aquilo é real, isso é real, isso é real. Você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Aí você faz o quê? Você vai e chega em casa, aí tem uma mulher real. Uma mulher que não vive em academia. Uma mulher que, quando você chega, estava lá fazendo comida. Aí você chega e vai dar um cheiro no cabelo, o cabelo está com cheiro de carne, um cheiro de feijão. Não é aquela lá que estava pronta, malhada. Não é uma mulher real. E a gente precisa entender que a beleza não está no que o mundo diz. A beleza está em quem nos deu. É nas nossas esposas que nós devemos encontrar a beleza. Do jeito que Deus fez elas. É assim que funciona. Isso é um exercício, gente. Não é fácil no sentido, por quê? Porque o mundo está o tempo inteiro te bombardeando com um padrão de beleza específico. E se você consumir pornografia, você vai começar a alimentar o teu coração e tua mente de uma mulher que não existe, e você não vai achar isso em casa. E aí você vai tentar construir isso em casa e você não vai achar. É irreal. É um padrão que não existe. E o que o texto está dizendo é que eu devo, ao invés de eu procurar lá fora, eu tenho que me concentrar e buscar na fonte que Deus me deu, o prazer que Ele me promete, nela, com ela. É o prazer que Deus me promete. Verso 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Outro livro, que aí depois você lê, o livro de Cantares, um livro de romance. Vai lá na parte em que eles estão na noite de núpcias, vai ler lá a descrição do cara olhando para a mulher e diz, seus seios são assim. A mulher olha assim, sua coxa é não sei o que lá, sua barriga é não sei o que lá, é de tanquinho. Aí diz, não, a sua é de tanque mesmo, de guerra e tal. Você vai ver lá a descrição, você vai ver de que forma eles descrevem. Como é que eles estão percebendo. O livro de Cantares está lá também para te mostrar. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 7. A gente vai ver agora conselhos práticos, porque agora o pecado, então, ele busca perverter esse processo criado por Deus. A provisão sexual vem por meio do casamento. Põe isso na tua cabeça, a provisão sexual vem por meio do casamento. Isso é muito claro nas Escrituras. A provisão sexual não vem por meio da masturbação. A provisão sexual não vem por meio da pornografia. A provisão sexual não vem por meio de nada, vem por meio do que Deus criou para ser casamento, a tua esposa. A tua provisão sexual vem por meio da sua esposa. Essa é a criação de Deus. 1 Coríntios capítulo 7. Antes da gente entrar no 7, vamos para 1 Coríntios capítulo 6. Olha o verso 12, que interessante. Só ler, verso 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que interessante. Os alimentos são para o estômago. É interessante que Paulo ele relaciona alimento com sexo. Olha que coisa interessante, uma relação aqui bem interessante. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Ou seja, a relação que o corpo tem
com a imoralidade não é criação de Deus. A relação, Deus criou o corpo para Ele. O teu corpo é do Senhor. O teu corpo não é para o teu prazer. O teu corpo é para Deus. Ele te dá o prazer. Como? Eu vou fazer sexo com Deus? Não, é óbvio que não. Mas com a provisão dele, a tua esposa. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, a unidade que eu tenho com o Senhor é fazer a vontade do Senhor. A unidade que eu tenho com o Senhor é adorá-lo, é oferecer meu corpo a Ele, é fazer aquilo que Deus determina que eu faça para a glória dEle, em todas as áreas da minha vida. Verso 18, fujam da imoralidade sexual, aí o uso inadequado do corpo. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Por que você pratica imoralidade sexual? Porque você não está se relacionando com Deus, você está se relacionando com o mundo. E o mundo ensina que o teu corpo é para ser usado para o teu prazer. Mas Deus não ensina assim. O teu corpo é para ser usado para a glória dEle. O teu corpo pertence a Ele. E dentre as dimensões do uso que Deus quer para o teu corpo, uma delas é o sexo, com a tua esposa. Verso 19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha que interessante agora. Algumas implicações aqui. Aí no capítulo 7 ele vai fazer várias lições práticas. Depois você lê em casa direitinho. Vou ler só o verso 1 e 2. Quanto ao que vocês me escreveram no verso 1, capítulo 7. É bom que o homem não toque em mulher. Digo por causa da imoralidade. Cada homem tenha a sua esposa. E cada mulher tem o seu próprio marido. Olha só que interessante. Agora, olha o verso 3 e 4. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao marido, o que lhe é devido. Está vendo? Dívida. O sexo faz parte da dívida que eu tenho com minha esposa. Verso 4. Às vezes alguns vão poder dizer, ei mulher, vem me pagar o que me deve. Basicamente não é assim, né? Um deve ao outro. Verso 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Verso 5. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento. Você está percebendo? É interessante que no aspecto da liderança masculina, parece que aqui a liderança se perde. No aspecto da sexualidade. Porque agora diz o seguinte, a mulher tem domínio sobre o corpo do marido, o marido tem domínio sobre o corpo da mulher, igualmente. Não é quando o cara quer que a mulher tem que estar. Não é quando a mulher quer que o cara tem que estar. Não. É por mútuo consentimento. Deve haver um bate-papo entre os dois. Porque eles não se pertencem. Eles não pertencem a si mesmos. Eles se pertencem. Esse é o conceito. Olha só que coisa interessante a respeito da sexualidade. E aqui na sequência que o verso 3 a 6, ele diz que no sexo o corpo de um pertence ao outro e vice-versa. Eles não deveriam se privar só por consentimento mútuo. No verso 7 ele diz o seguinte, que não necessitar do sexo é um dom de Deus, dado a alguns. A cultura que a gente tem hoje é o quê? Que todo mundo tem que fazer sexo. O que é que a palavra de Deus diz? Não, nem todo mundo precisa fazer sexo. Porque tem pessoas que Deus não deu essa necessidade a elas. É um dom que Deus deu a elas, de não necessitar da sexo, de não precisar o exercício da sexualidade na sua vida. Ela não precisa casar. Do verso 8, 9. Se existe alguma necessidade sexual no solteiro ou viúva, melhor casar do que viver em pecado. É outra coisa que ele diz o seguinte. Se você é solteiro ou viúva e não consegue se controlar, case-se. Para evitar cair no pecado. Agora, olha o 25 ao 31, vamos lá. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro?
não procure esposa. Você diz, "Oxente, Paulo é contra o casamento?" Não é nesse sentido que ele está falando, olha que interessante. Mas se você casar, não estará pecando. Ele não é contra o casamento. E também, se a virgem se casar, não estará pecando, não é errado. Ele não está dizendo isso, não é errado casar. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu gostaria de poupar vocês disso. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Você casar, não está em pecado. Só que casando, ocorrerá também pecado dentro do casamento. O que ele quer dizer com isso? A angústia. Você que é jovem, às vezes o jovem, eu pensava assim. Eu passava por luta na área da sexualidade. Jesus, quando é que chega logo? Jesus, eu quero casar, Jesus. Aí eu dizia assim, quando eu casar, resolve. Não resolve. Muda os problemas. Você acha que resolve. Você acha que casar resolve o pecado da sexualidade. Não, você muda por outros. Serão outros os problemas. Ou você acha que mulher é máquina de Xerox? Bota o papel, aperta o botão, pronto. Não é assim não. É um ser humano. Existe relacionamento, existe conflito, existem necessidades, existe um convívio. A sexualidade é uma construção do casal. Olha o que é que ele continua dizendo aqui. Verso 25, vamos lá. 29. Mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Ele está dizendo, gente, olha, o tempo está ficando difícil. E às vezes, você ser casado vai trazer lutas, então você tem que se comportar como se não fosse casado. Mas se você se comportar totalmente como não fosse casado, você vai cair em tentação. Então é melhor estar casado. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Vocês vão ter dificuldade, meu irmão. O tempo é difícil. É esse tempo que a gente vive hoje. Cada vez mais vai ficando difícil. Aí o cara diz, não, vou deixar minha mulher casar com outra. Aí depois de um ano ele vai querer outra. E depois outra. E depois outra. Eu tenho um familiar meu que já casou 8 vezes. Ele disse assim, olha, sabe qual a diferença de uma mulher para outra? Nenhuma. Ele disse desse jeito. E ele disse assim, que o problema era as mulheres. É por isso que ele casou 8 vezes. Ou seja, a solução. O homem não se contenta. O ser humano não se contenta. Ele precisa buscar contentamento em Deus. Senão ele nunca vai parar de tentar. E é por isso, meus irmãos, para a gente chegar no fim. Só para eu saber aqui que horas são. Para a gente refletir um pouquinho como anda o nosso nível de desintoxicação sexual. Deixa a gente refletir em algumas perguntas. Primeiro, você vai fazer essa pergunta para você agora, certo? Faça essa pergunta para si, olha para o espelho, espelho meu. Tem alguém mais gatão do que eu? Olha para o espelho e diz assim, este ato para você é o de um conquistador ou de um servo? O ato sexual. Eu sei que para o jovem, essa pergunta você tem que perguntar para o seu coração, para ver o que no seu coração significa agora, né? Para você que é casado, você vai pensar na sua vida sexual, agora, nesse momento. Primeira pergunta, o ato sexual para você é o ato de um conquistador ou de um servo? Primeiro, você age como um conquistador, tem um objetivo para conseguir, eu vou chegar lá, eu vou alcançar meu objetivo, colocar minha bandeira e dizer, venci a guerra. Não, é assim, é um ato de um conquistador ou é o ato de um servo? Segunda pergunta, o sexo para você traz prazer somente a um ou aos dois? Tem que pensar nisso. Terceiro, determinada prática sexual perturba a sua consciência ou a da sua esposa? Se sim, avalie. Quarta pergunta, você pode ser grato a Deus pelo prazer proporcionado por essa prática? Você pode, obrigado, Senhor. Você pode dizer isso. É uma coisa que eu digo para os jovens que estão namorando, né? Nunca faça nada sozinho, um com o outro, que você não possa orar e agradecer a Deus depois. O casal está namorando, aí vai lá e faz sexo. Você vai, obrigado, Senhor, porque nós fornicamos. Você pode, o teu ato, a tua prática sexual, pode fazer você depois orar ao Senhor e dizer, Deus, obrigado por essa experiência. Obrigado, Senhor.
por essa provisão que o Senhor me deu. Sou grato a Deus por isso aqui. Você pode fazer isso? Se não, avalie. E aí eu quero trazer algumas observações gerais sobre o tema para a gente finalizar. O sexo, irmãos, ele se baseia na outroestima. Não é autoestima, é outroestima. Ou seja, isso é uma palavra que eu inventei aqui, viu? Essa palavra não existe não, é outroestima. Ou seja, é a busca de que o outro se sinta desejado. E ao mesmo tempo você acaba sendo satisfeito, sem que você seja o alvo da satisfação. É aquela coisa da... Quem gosta de cozinhar, eu já vi gente dizer que gente que gosta de cozinhar isso, né? Diz assim, olha, sabe o que eu gosto de cozinhar? Uma das coisas que mais me alegra é cozinhar uma comida bem gostosa. E quando alguém come a comida bem gostosa, diz assim, rapaz, tá bom, viu? Dá prazer para mim saber que aquela pessoa está bem alimentada. Guardadas as devidas proporções. Então é o quê? É a satisfação do outro. É o meu objetivo. Mas, tecnicamente, eu me torno satisfeito por isso. Sou beneficiado. Mas o que é que a pornografia diz? Estou nem aí para você. Eu quero a minha vontade. Faça aí, se humilhe, se destrua, morra, não estou nem aí para você. Eu quero me satisfazer. Isso é o que a pornografia ensina. O que é que o sexo cristão ensina? O outro tem que estar satisfeito, o outro tem que ser o alvo. O sexo saudável é desfrutar do prazer com alguém que Deus nos proveu em sua sábia vontade e construir juntos o prazer que nos leva a sermos gratos ao Senhor. É um jogo que você não joga só. É um jogo de dupla. É voleibol de praia. Só alcança o prêmio se os dois jogarem e pensarem em equipe. O sexo não é apenas um ato, é uma história que se constrói. O mundo diz para você que o sexo é um ato para prazer do corpo. A Bíblia nos ensina que o sexo é uma história, não é um ato, é um filme que se constrói durante uma vida inteira. Olha uma coisa interessante, jovens, meninos aí, para muito disso aqui que eu estou conversando para os meninos ainda é só aprendizado, né? Mas a sexualidade no casamento, ela é o seguinte, no início é muita aventura, no final, à medida que os anos vão se passando, a sexualidade vai se tornando muito mais um romance, uma história. No início parece ser muito mais corpo. Os anos se passam, a proporção de corpo vai diminuindo e a proporção de alma vai aumentando. A união da sexualidade de um casal pode começar com corpo, mas ela vai terminar na história daquele casal sendo alma. Ao ponto que o corpo deixa até mesmo de ser necessário. Porque um casal de idosos nem sempre conseguem manter sua vida sexual ativa quanto um casal jovem. Mas por que eles permanecem casados? Porque para eles o corpo não é mais o centro da sexualidade deles. Mas é o que eles construíram juntos. Essa é a visão de Deus. Por isso que quem está perturbado, quem é uma pessoa perturbada por uma sexualidade doente, o que é que ela faz quando ela fica velha? Ela larga a mulher e vai atrás de uma novinha. Porque ele quer corpo, mesmo que ele seja feio. Mas ele quer uma novinha, mesmo que ele seja um presépio, mas ele quer uma novinha. Porque uma das coisas que o casal sabe é o quê? Quando ele vai ficando velho, é óbvio que a nudez permanece, mas os corpos já não são mais as mesmas coisas. Já não são mais as mesmas coisas que eram quando eram novinhos. Não tem a mesma energia quando eram novinhos. Mas e aí, o sexo vai acabar por causa disso? Segundo a pornografia, vai. Segundo o mundo, vai. Detonou geral, não tem mais graça. Mas segundo a criação de Deus, não. A vontade de Deus, não. É uma parte do relacionamento conjugal de se tornar uma só carne. Mas não é o ponto mais importante, é o resultado de tudo. É o que se constrói na presença de Deus. Não é desfrutar do prazer que alguém pode me dar, mas desfrutar do prazer que construímos juntos. É interessante que
olha só, que aí eu vi uma figura, gente, que me veio na mente. Pode parecer estranho para você, mas para mim faz todo sentido. Eu não sei se eu vou conseguir, espero não me alongar no conceito aqui, certo, gente? Mas é um pensamento que me veio assim, aquela coisa que... Eita, já... Israel, quando estava no deserto, todos os dias Deus mandava para eles o maná. Todos os dias eles comiam a mesma comida. E aí chegou um momento que Israel disse o quê? Não temos nada a comer, só nesse maná. Estou abusado disso, todo dia a mesma coisa. Eu quero as comidas que eu tinha lá no Egito. O texto bíblico diz que Deus se revolta com isso. E aí você diz, por que Deus se revolta? Você já comeu cuscuz com ovo todo dia? Eu já. Todo dia, cuscuz com ovo, cuscuz com ovo, cuscuz com ovo, cuscuz com ovo, cuscuz com ovo. Chega um dia que você fala, meu Deus do céu, estou cansado de cuscuz com ovo. Jesus manda outra coisa. O fato, irmãos, é o seguinte. Deus, ele se ira contra Israel, não porque Israel estava sentindo que o gosto era igual, mas porque no seu coração, Israel havia desprezado o Senhor. Aí, um autor, certa vez, o John Dwight Pentecost, ele disse uma coisa, e o Charles Swindoll também falou sobre isso, num livro, que ele diz o seguinte, para que você possa sentir o sabor celestial, você precisa ter apetite celestial. Aí a comida celestial fica gostosa, porque o apetite é celestial. Quando você tem um apetite carnal, o teu objetivo é somente o prazer da carne. E esse prazer, ele é insaciável. Você pode comer as maiores comidas, das maiores sabores, mas você nunca vai ficar satisfeito, porque o seu apetite é carnal. Israel tinha um apetite, eles não tinham um apetite celestial, eles tinham um apetite carnal. Eles desprezaram o Senhor em seu coração. O fato, irmãos, é o seguinte, o que Israel fez foi desprezar o provedor. E por desprezar o provedor, eles perderam o significado do que o maná significava ali. O que é que o maná significava? Libertação, provisão do céu, cuidado de Deus, amor de Deus, libertação de uma vida de escravidão. Eles passaram 430 anos sofrendo, levando pancada, levando porrada, sem liberdade, comendo talvez uma vida terrível. Eles haviam esquecido isso. Ou seja, quando eles desprezaram o provedor, o maná perdeu o brilho que ele tem. Pastor, o que isso tem a ver com a vida sexual? Tudo a ver. O que é que o mundo mais diz? Casar com mulher, ficar feito passarinho. Uma vez eu ouvi um cara dizendo, passarinho comendo no mesmo puleiro 200 anos, tá doido? Não, tem que ter mais opções. É isso que o mundo pensa. É a loira, é a morena, é a negra, é a branca, é a japonesa. Tem que ter opções para que eu fique satisfeito. Nunca vai ficar. Nunca vai ficar. É engano do pecado. Prometer para você que você será satisfeito com a diversidade de mulheres. Nunca será. Você vai ter o quê? O seu maná. Todos os dias a mesma mulher. Eu sei que é reducionista pensar na mulher como um maná, porque maná é comida, né? É a partir daí que eu tenho que entender que a minha esposa tem muito mais valor do que o maná. Porque ela é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. A minha companheira, a mulher da minha mocidade. Aquela que Deus me proveu, aquela que Ele mandou para satisfazer o meu apetite celestial sexual. Então, se eu me concentrar no valor eterno da provisão de Deus, eu jamais vou reclamar do maná que Ele me deu. Porque o que aquele maná significa é muito mais do que eu mereço. Porque vem das mãos de um Deus soberano, santo e bondoso. Então, olhe para sua esposa dessa forma. Alguém com uma impressão digital única. E por isso não tem outro igual a ela. Nunca existiu, nunca vai existir. E como ela é única e exclusiva, ela é exclusivamente sua, assim como você é exclusivamente dela. O que vocês fazem na intimidade sexual é algo que, se você casar de novo,
você nunca vai repetir a mesma experiência, porque se você casar de novo e fizer sexo com outra mulher, é outra experiência sendo construída ali. Não é a mesma experiência. Então, o ato sexual no casal é um ato único, no tempo, no espaço, na história, que só você e sua esposa conhecem, só você e sua esposa desfruta, só você e sua esposa sabem o que Deus produziu para o prazer de vocês, único e exclusivo ali. Por isso que a pornografia não vai inserir nada nisso aqui. Por isso que amigos, outras mulheres, não vão produzir nada do que Deus preparou para nós, para a vida sexual saudável. Como é que isso é feito, irmãos? É uma batalha de desintoxicação diária. Se alguém acha que venceu a tentação sexual é simplesmente apertar um botão na cabeça e nunca mais ter tentações, você está enganado. É uma luta constante, é uma luta diária para desenvolver um apetite sexual celestial. E para isso eu preciso encarar o sexo na perspectiva de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, Deus amado, obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos santos como Tu és santo. Perdoa as nossas falhas e pecados. Nos capacita, Senhor, para vivermos uma vida sexual saudável, Senhor. Lutarmos juntos com nossas esposas. Os meninos jovens, Pai, lutar contra a pornografia, lutar contra a masturbação, lutar contra esses pecados, Pai, que distorcem a bênção que o Senhor quer fazer na vida deles. Não vai ser fácil essa batalha, porque o mundo está o tempo inteiro nos tentando, Senhor. Mas nos concede graça, Pai, nos concede graça. Se dissermos que não temos pecado, Senhor, nós estamos nos enganando. Mas a Tua palavra diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Tu és fiel e justo para nos purificar o pecado, para nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado por tudo, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, Deus abençoe. Você que está em casa também, Deus abençoe. Vamos fechar por hoje, não vamos ter interação por conta do cansaço e Deus abençoe e até a próxima.